Aí eu peguei aqui, separei aqui uma matéria do Terra, né? E aí tá aqui, né? Descriminalização da maconha pelo STF começa a valer, mas Congresso pode derrubar critério de 40 gramas, porque também tem essa polêmica, né? Muitas pessoas ficaram naquela discussão, pô, mas e aí, como é que nós vamos definir o que que é um tráfico, o que que é o usuário, né? A pessoa que está só ali fumando ali na boa e tal. E então já disso daí já se formou um certo debate, né? Que, como a gente já falou, e está aqui no próprio título da matéria, deve ser discussão. E aí, o que está dizendo aqui na matéria, né? O Supremo Tribunal Federal publicou nessa sexta-feira, 29, a ata do julgamento que coloca em prática a decisão que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha no Brasil. Em reação à nova norma e dentro do embate entre legislativo e judiciário sobre o tema, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que abrirá uma comissão especial para analisar a PEC das drogas, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Advogado constitucional ouvido pelo Estadão afirma que, caso aprovada, a PEC derruba o critério técnico estabelecido pelo STF e o país volta a não ter parâmetros, mas haverá como contestar a nova lei no próprio STF. A descriminalização decidida pelo STF não quer dizer que a maconha foi liberada no país, nem que haverá comércio legalizado da planta ou das flores prontas para consumo. A decisão acompanha a Lei das Drogas, aprovada pelo Congresso em 2006, que previa que o porte da substância não deveria ser punido com prisão ou processado criminalmente. A legislação, no entanto, não determinava critério técnico de quantidade para diferenciar o usuário de traficante. E aqui, né, eu quero já, antes de mais nada, né, fazer algumas digressões, porque aqui, né, já se esperava que ia acontecer esse conflito entre o legislativo e o judiciário, porque cada vez mais há essa discussão da intromissão dos poderes na esfera um do outro, então já era esperado que haveria esse enfrentamento, até porque nós temos uma bancada religiosa, nós temos uma bancada da bala, e assim, a orientação ideológica deles é conservadora, então é normal que vai haver esse conflito, né? Já é mais um ingrediente. Primeiro, né, esses conflitos que já não são novos entre legislativo e judiciário. E depois nós temos, né, esse conflito que é ideológico, no caso aqui, né, o STF, em tese, tendo um voto mais progressista, né, e a bancada do legislativo tendo uma posição mais conservadora, o que já era de se esperar. Agora, nós vimos uma grande confusão, e por isso que gera tanta treta, que o pessoal, e aí eu acredito que o Jusemar vai concordar comigo, que o pessoal não consegue chegar onde que é o debate verdadeiro, porque tem gente que fala... não é a descriminalização, tem gente que fala já em legalização das drogas, tem gente que já está falando que o traficante vai ter carta branca para sair por aí, e até mesmo aqui no corpo da matéria diz, né, que o pessoal está achando que vai haver comércio de drogas, como, por exemplo, acontece em alguns países, como, por exemplo, o Uruguai, que fica aqui do lado, ou, por exemplo, na Holanda, né, que também é comum, só que não é. Só que na Holanda eu quero esclarecer um negócio. Esse negócio de consumir a maconha e outras drogas, seja lá o que for, isso aí tem um ambiente específico, não é um negócio que tu vai lá e tá fumando na rua lá e tá tudo certo, eles têm os ambientes específicos para esse tipo de coisa, tá certo? Então era uma das coisas que eu queria esclarecer. Mas e aí, o Jusemar, independente de qual seja o ponto de vista que está se analisando aqui, né, se é a legalização, se é a descriminalização ou a comercialização, porque há essa confusão que a gente já imaginava que ia acontecer e ela muitas vezes é proposital. E aí, essa proposta vai dar treta? Sim, claro ou com certeza? Vai lá.
Fala, Cristiano, boa noite. Boa noite, pessoal, todos que estão chegando aí, ou que eventualmente estejam posteriormente, né, assistindo aqui mais um Contrapontos, né, na versão gravada. Todo mundo sabe, né, que fica sempre lá no canal aí do Cristiano, em nome da Rosa, sempre essa possibilidade, né, depois de vocês estarem assistindo. Então, a qualquer momento do dia, da noite ou da tarde, eu dou as minhas boas-vindas a todos e todas. E mais uma vez, né, Cristiano, como você mesmo falou, estamos hoje com excelentes pontos, uma pauta excelente para nós debatermos aqui. E já começamos com esse assunto que não é de hoje, né? Ou seja, já se vem de longa data, né? Com essa discussão, né? Esse debate em torno das drogas. E, naturalmente, né? É um tema que caberia, ou que mais cedo ou mais tarde acabaria chegando mesmo ao STF. Então, estamos aqui justamente falando e tratando desse tema porque essa semana houve uma definição, né, com relação a esse julgamento específico. Para quem não sabe, né, essa questão já vinha sendo tratada lá no âmbito do STF há 9 anos, ou seja, tem quase uma década de debate jurídico. Debate não, né? O debate é o que a gente faz aqui, de julgamento, né? A questão é essa. Ou seja, já se passaram, inclusive, vários ministros pela casa, já houve aposentadoria, né? Já houve substituição justamente por conta da aposentadoria de ministros. Tanto que agora, né, estamos lá com o Dino, né? Que foi nomeado recentemente pelo Lula, e ele ingressou no lugar da Rosa Weber, né? E como eu disse, então já vem de longa data essa discussão, e é evidente que a qualquer momento que a gente trata, né, ou que a gente discuta, né, essa questão sempre gera esse burburinho, né? E a gente percebe que sempre há uma certa falta de cuidado, e aí eu não sei se é proposital ou não, por conta desse debate, né? Muitos, inclusive, consideram, né, que eu sou contra as drogas, né? Eu sou contra a legalização das drogas, inclusive como você mesmo acabou de falar, né? Existe uma confusão tremenda entre despenalizar, descriminalizar e legalizar. São três coisas completamente diferentes que o legislador pode fazer, ou a forma como ele pode dar tratamento a uma determinada matéria como essa, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em relação às drogas, antes da atual lei, que é essa lei 11.343 de 2006, o uso, o porte, a posse de drogas, ela era indiscutivelmente um crime. Não havia nenhuma dúvida quanto a isso, né? O artigo que tratava desse tema, ele previa pena de prisão para qualquer indivíduo, qualquer usuário que fosse pego portando ou usando qualquer tipo de droga. Era uma pena, não era muito alta, né? Era uma pena de detenção, se eu não me engano, de 6 meses. Eu não lembro agora qual era a pena máxima, mas dava prisão. Tanto que até hoje nós temos diversos exemplos ainda, né? Claro, eu digo até hoje, mas assim, há casos de indivíduos presos só porque estavam, de uma certa forma, portando drogas. É claro que quando há esse tipo de abordagem, muitas vezes a polícia acaba associando outros crimes, e esse é o ponto central, inclusive, da discussão, que nós vamos adentrar depois, né, podemos aprofundar depois. Mas o fato é que naquela antiga lei, né, Cristiano, era indubitavelmente considerado crime, não tinha nenhuma discussão com relação a isso. Quando houve a aprovação da atual lei, a lei de drogas, a atual lei de drogas 11.343 de 2006, já houve um movimento de flexibilização no sentido de alguns criminalistas, alguns juristas, já entenderem como sendo uma forma de despenalização. Então, nós saímos do crime, né? Ou seja, na verdade, desculpa, a conduta ela continua sendo crime, porém, em tese, quando há despenalização, tira-se a consequência daquele crime, que é a pena, né? A atual lei, ela fez isso? Ela não fez. Ela ainda considera
como sendo crime, e ela ainda prevê punição para o usuário. Mas muitos consideram que, em razão de ser uma pena branda, né, apenas cumprimento de serviço à comunidade, prestação de serviço à comunidade, uma advertência, depois frequentar cursos de conscientização, isso já é uma pena muito leve, né? De modo que alguns já consideraram uma certa despenalização. Pode-se dizer que houve, de uma certa forma, uma despenalização do uso e do porte de drogas com essa atual lei. Mesmo assim, há um problema muito sério, muito grave, e muitos ministros, inclusive, apontaram isso, né? O que dá esse caráter mais progressista, coisa do tipo, que é o aspecto de associar esse tipo de crime como uma questão relacionada ao racismo, à discriminação, né? Porque, infelizmente, é notório, é estatístico, que apenas ou quase tão somente uma pequena categoria da sociedade é, de fato, atingida e é encarcerada por conta desse tipo de crime, né? A gente vê aí, inclusive, durante todas essas discussões, inclusive charges, memes, demonstrando como que o tratamento é feito quando nós temos ali um sujeito, um suposto usuário de pele clara ou branca, né? E o mesmo tratamento, ou melhor, e qual é o tratamento que não é o mesmo dado quando é uma pessoa periférica, negra, muitas das vezes presa ou abordada nas mesmas condições, né? Então há toda essa relação social discriminatória com aspectos de racismo e tudo mais, que também perpassa essa discussão, né? Então, o que se buscou fazer também foi um certo avanço no sentido de que estas questões de fundo também deveriam ser consideradas quando, inclusive, se há, né, ou se deve caracterizar ou buscar caracterizar esse tipo de crime, né? Então, o que nós vemos, o que nós temos visto, na verdade, ao longo de todas essas décadas, é uma espécie de evolução na forma como a justiça, especialmente o STF, tem tratado essa questão, né, Cristiano? Então, só para concluir esse primeiro ponto, depois a gente pode pontuar, né, mais alguns detalhes, né, sobre essa decisão, que eu particularmente considero histórica, porque, como eu disse, né, já praticamente quase uma década de discussão. Agora, basicamente, você bota aí eu não vou dizer um ponto final, tá? Vou dizer que é um ponto e vírgula nesta decisão, porque tenho certeza absoluta que ainda terão diversos desdobramentos que virão pela frente. A gente pode depois, no final, também tratar um pouco sobre isso, né? Mas o ponto que eu acho inicial, importante, né? Da gente esclarecer aqui o nosso público, que claramente também já é uma audiência muito qualificada, né? É que existe essa diferença entre despenalizar, descriminalizar e legalizar. E aí, só para fechar esse ponto, ontem mesmo, eu fiz aquele movimento, Cristiano, de dar uma infiltrada num space que estava rolando do pessoal do Patriota, e você sabe, né, dessa galera mais da direita, né? E aí tinha um sujeito lá, revoltadíssimo com essa decisão, eles estavam discutindo justamente essa questão, né? E aí o sujeito revoltadíssimo com a questão das drogas, porque ele é caminhoneiro, e ele é família, e ele é contra as drogas, e que absurdo essa legalização. Aí ele usou essa expressão, legalização. Não é esse debate. Aliás, esse debate, ele mal existe no Brasil, se a gente for ver, né? Ninguém, ou quase ninguém, defende ou usa isso como bandeira, né, a legalização. Pequenos grupos, claro, existe, mas assim, não é um debate que cola na nossa sociedade de maneira tranquila. Legalizar, ou seja, liberar geral, né, ter comércio legalizado, igual é o cigarro, igual é a bebida alcoólica, né? Eu acredito que isso talvez nunca vá acontecer com a sociedade, com a geração que nós temos hoje e já de longa data, né? Mas existe uma questão criminal envolvida, existe, como eu disse, a questão discriminatória, racial, a questão do encarceramento em massa, e é esse o ponto
que eu acho, de fato, é o cerne da discussão. Então, acho que, tendo feito essas considerações iniciais, a gente pode avançar um pouquinho aí no debate, né? Se você quiser, a gente amplia um pouquinho, porque é importante também entender, né, Cristiano, como ficou. Eu acho que é legal a gente entender como que ficou a partir de agora e quais os eventuais desdobramentos, quais as eventuais consequências que virão aí dessa decisão. Dá uma boa noite aí para o Rogério, grande abraço, seja bem-vindo aí, Rogério. Seja bem-vindo aí, muito bom tê-lo conosco.